Em 1970, a usina nuclear Vladimir Ilyich Lenin, popularmente conhecida como Chernobyl, começou a ser construída. Naquela época, a União Soviética estava implementando seu programa nuclear, e a usina de Chernobyl era a nona usina a ser construída. As primeiras usinas nucleares foram feitas no final da Segunda Guerra Mundial, mas elas eram usinas de testes e pesquisas científicas. Elas não eram ligadas à rede elétrica, ou seja, elas não geravam energia para casas, apartamentos e indústrias de civis. Uma coisa importante é que logo após a Segunda Guerra Mundial, a palavra nuclear trazia com ela a imagem das bombas atômicas que foram usadas no final da guerra. E por consequência, a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética tornava o medo de um possível ataque nuclear uma ameaça constante. Mas uma coisa que ambos os lados sabiam é que a energia nuclear poderia ser usada para abastecer energeticamente a população. Na época, a União Soviética possuía uma vasta extensão territorial, só que com isso surgia um problema de demanda energética e de recursos econômicos. Algumas áreas eram mais afetadas que as outras, e como uma maneira de tentar levar esses recursos às áreas que precisavam, o programa nuclear soviético começou. Em 1951, a primeira usina nuclear conectada à rede elétrica do mundo começou a ser construída. Obninsk, a usina, era o orgulho da tecnologia nuclear soviética. Era a promessa de gerar energia de maneira eficiente e um símbolo de o quão avançada a ciência soviética era. Obninsk foi apenas a primeira de muitas usinas construídas ao longo de décadas, e junto dela, a primeira das Atomgrads, uma espécie de cidade nuclear construída junto das usinas cujo propósito era servir a usina nuclear. Essas cidades contavam com bombeiros, vendedores, civis, escolas, o que você imaginar. E se você acha que elas eram cidades restritas, saiba que não. Naquela época, a União Soviética não considerava usinas nucleares como algo perigoso. Inclusive existia um slogan de propaganda que era o átomo pacífico, uma maneira pensada de mudar a imagem que as pessoas tinham da energia nuclear. Pripyat foi a nona das Atomgrads e a primeira cidade nuclear da Ucrânia. Pripyat era a cidade vizinha da usina de Chernobyl, que na verdade era para ter sido construída a 25 km de Kiev, que hoje é a capital da Ucrânia. Mas por pressão popular e de diversos órgãos, a construção foi realocada para outra área, a pouco mais de 100 km de Kiev, nas margens do rio Pripyat. O local foi escolhido por ter grande disponibilidade de água, por ser às margens do rio Pripyat, e também por estar bem localizado. A cidade ficava perto de uma estrada de ferro e de uma rodovia, então o acesso à matéria-prima para manter a usina funcionando seria facilitado. Pripyat foi inaugurada oficialmente no dia 2 de fevereiro de 1970, a apenas 3 quilômetros da usina nuclear de Chernobyl. E mesmo sendo uma cidade nuclear cuja única finalidade era abrigar as pessoas que trabalhavam na usina e suas famílias, Pripyat era uma cidade bastante moderna e muito bem pensada, tanto em termos de infraestrutura quanto de paisagens. E isso faz bastante sentido porque Pripyat precisaria abrigar os 50 mil trabalhadores da usina, junto com as suas famílias, e também suprir as necessidades básicas da população. Só que ainda assim, convencer 50 mil trabalhadores a se moverem para um lugar remoto como Pripyat foi um grande desafio. É por isso que a maior parte dos trabalhadores veio direto da universidade. Por conta disso, a média de idade da população era de 26 anos, o que fazia de Pripyat uma das cidades mais jovens da União Soviética. Estima-se que todos os anos cerca de 1000 bebês nasciam na cidade. E quando eu falei que ela tinha uma estrutura surpreendente, é porque ela realmente tinha. Pripyat tinha jardins de infância, escolas de ensino fundamental e médio para quase 10 mil alunos, um hospital com capacidade para 410 pacientes, 35 parques, um cinema, estádios de esportes, academias e muitas outras coisas. De fato, Pripyat chegou a abrigar 49.360 pessoas quando o acidente aconteceu. Só existe uma coisa pior do que um acidente nuclear. Um acidente nuclear evitável. A usina de Chernobyl usava um novo tipo de reator nuclear desenvolvido na União Soviética, o RBMK. Os reatores RBMK eram considerados bons na época por alguns motivos. Primeiro, eles eram extremamente baratos de serem construídos, o que permitia que eles fossem montados em série, e isso acelerava a expansão do programa nuclear soviético como um todo. Segundo, eles poderiam servir não só como um gerador de energia elétrica, mas também como uma usina de produção de plutônio, que é um subproduto da operação de um desses reatores. O plutônio então poderia ser utilizado para projetos militares e até para fazer armamentos nucleares. Sendo eficiente financeiramente, possível de construir vários rapidamente e ainda usar como matéria-prima para armamentos nucleares no meio da Guerra Fria, fizeram dos RBMKs os reatores escolhidos pelo programa nuclear soviético. Mas eles tinham alguns problemas. Pensem em usinas nucleares como grandes máquinas a vapor.
O funcionamento básico de uma é o seguinte: você tem o núcleo do reator, que é composto pelo combustível nuclear. Geralmente é urânio, como no caso de Chernobyl. O urânio, quando decai, gera energia como um subproduto, e é essa energia que queremos aproveitar. Nós fazemos isso colocando um cano de água perto do combustível. A energia liberada pelo decaimento do urânio aquece a água, que então entra em ebulição e vira vapor. E esse vapor é canalizado até uma turbina e faz ela girar. É aí que a energia elétrica surge. Você pode então canalizar esse vapor, resfriar ele até ele voltar a ser água líquida e repetir todo o processo. Enquanto o urânio no núcleo do reator estiver fissionando, ele vai continuar aquecendo a água, e é esse processo que aproveitamos para gerar energia com usinas nucleares. Na sua essência, a diferença entre usinas nucleares e usinas termoelétricas de carvão, por exemplo, é que ao invés de queimar carvão para gerar energia, você está usando o decaimento dos átomos de urânio. Mas um detalhe importante que torna muito mais complexo operar uma usina nuclear é a necessidade de um moderador e hastes de controle. Se você quer gerar energia elétrica para um país, não faz sentido você deixar que o urânio decaia todo de uma vez, ou então fazer com que ele nunca decaia e a água nunca vire vapor. Para isso, você adiciona um moderador, que no caso de Chernobyl era grafite. A função do moderador é simples, mas extremamente importante. Os nêutrons liberados no decaimento radioativo do urânio possuem velocidades altíssimas. Para garantir que a reação em cadeia da fissão do urânio continue por bastante tempo, você precisa desacelerar esses nêutrons para eles terem mais chance de serem absorvidos por outros átomos de urânio, e com isso, continuar a reação em cadeia. É importante notar que a diferença operacional de uma bomba nuclear de fissão e uma usina nuclear é que na bomba você quer que todo o combustível nuclear decaia rapidamente e libere a maior quantidade de energia no menor tempo possível. Para isso, você precisa de um combustível extremamente enriquecido e puro. Só que em uma usina nuclear, você quer que esse decaimento seja constante e ao longo de muito tempo, para continuar gerando energia pelo maior tempo possível. Só que a parte complexa é que átomos de urânio não vêm com botões de liga e desliga. Eles sempre vão estar decaindo, não importa o que você faça. E em um reator nuclear, isso pode ser um problema caso a reação aconteça mais rápido do que deveria. É por isso que existe outro componente no reator, as hastes de controle. A função delas é absorver os nêutrons para controlar as reações em cadeia. Um reator nuclear é uma delicada dança entre diversos componentes. Tudo tem que ser contabilizado e se você perde o controle do decaimento dos átomos de urânio, você tem problemas. Mas, se tudo isso for feito de maneira correta, você tem uma usina nuclear que funciona com um altíssimo nível de segurança e baixíssima probabilidade de acontecer um acidente. Mas infelizmente esse não era o caso dos reatores RBMK. O próprio design deles favorecia várias situações que reduziam a segurança e integridade dos reatores. Como nós vimos antes, os reatores soviéticos usavam água para resfriar o núcleo, mas eles também utilizavam grafite como um moderador. E isso é peculiar, porque a água já é tanto um moderador de nêutrons quanto um absorvedor. O fato de os reatores RBMK possuírem grafite como moderador criava uma situação perigosa, o coeficiente de vazio positivo. Basicamente, todo reator que usa água para ser resfriado possui uma quantidade de vapor dentro dele. Uma das razões pela qual isso acontece é porque a água é aquecida e gera bolhas de vapor. A razão entre o líquido e o vapor em um reator é chamada de fração de vazio. E essa fração, por sua vez, pode ser positiva ou negativa. Uma grande parte dos reatores nucleares do mundo utilizam água tanto para resfriar os reatores quanto para moderar os nêutrons. E a água é um elemento especial, porque além de moderar os nêutrons, ela também absorve eles. E isso gera um coeficiente de vazio baixo ou negativo. Esse caso é bastante seguro, e o motivo disso é bem simples. Nos reatores que usam água, ela está fazendo 3 funções ao mesmo tempo: absorvendo nêutrons, moderando nêutrons e resfriando o núcleo.